Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Passei aí, eu acho que 2 dias sem postar vídeos aqui. A recorrência de atendimentos foi grande, eu precisei também dar um suporte lá no Instagram, aos seguidores, né? E aí me faltou tempo para gravar vídeos, né? Mas hoje eu quero retomar aqui com vocês para trazer um tema que eu já abordei aqui, mas que eu gostaria de trazer mais alguns detalhes, tá certo? Que é sobre a função da terapia. E por que que eu estou trazendo esse tema mais uma vez? Porque eu recebi uma mensagem de uma seguidora aqui, e eu quero ler para vocês aqui, só para vocês terem noção de como é que alguns profissionais não têm a mínima noção do que é necessário para que um paciente saia curado, né, do processo terapêutico, tá bom? E ela diz o seguinte: então, a minha terapeuta só escuta. Olha que interessante isso aqui. Isso aqui é mais comum do que a gente pensa, certo? Eu já atendi diversos pacientes que chegaram na sessão e disse o seguinte, cara, eu tô buscando outro profissional da saúde mental porque o meu terapeuta só me escuta. Então eu fico uma hora só falando, e depois ele diz o seguinte, ah não, tá certo, agenda a próxima sessão com a minha secretária. Né? Ou seja, o próprio psicoterapeuta tem a noção do seguinte, a terapia é só desabafo, então eu vou ficar aqui sentado só escutando, né? E não é assim. Dentro do processo terapêutico, a gente precisa apresentar ponto de vista diferente, a gente tem que apresentar algumas soluções e assim por diante. Eu vou trazer alguns exemplos aqui e vou continuar a mensagem, tá? Olha o que ela disse aqui. Ela disse o seguinte, ó. É, então, a minha terapeuta só escuta, não explica sobre algumas questões. Tenho mais entendimento quando compro algum curso. Então veja bem, vamos lá. Antes da gente continuar aqui ó, a nossa conversa, já deixa o seu like aqui neste vídeo. É de graça, não dói nada. Deixa o seu like porque isso informa o YouTube que o meu vídeo é relevante e ele vai publicar esse vídeo para milhares de pessoas. Tá certo? E se inscreva no canal, faça parte aqui dessa comunidade que fala sobre saúde mental, sobre verdade, sobre técnicas psicológicas, sobre fortalecimento da personalidade. É isso que o nosso país precisa. Precisa de pessoas com força de personalidade. Então se inscreve aqui no canal e faça parte aqui deste canal, certo? Então vamos lá. Veja bem, o que ela está dizendo aqui? Que a terapia, no fim das contas, é insuficiente. Então, a terapia, veja bem, qual é um dos primeiros elementos da psicoterapia, certo? O primeiro é o autoconhecimento, tá bom? Por quê? Porque quando você está dominado, quando você é dominado por um problema na sua vida, geralmente você desconhece quem você é e os meios necessários para se livrar daquele problema. Veja bem, eu sempre gosto de trazer esse exemplo. Vamos supor que você está dentro da cidade, certo? Quando você está dentro da cidade, você está num ponto específico da cidade, vamos supor que você está numa praça muito conhecida, né? Aqui em Maceió tem a Praça do Centenário, né? Então você está ali na praça, você só vai ver as localidades que estão próximos a essa praça. Você não vai ver todos os pontos da cidade. Por exemplo, se eu quiser observar a Pajuçara, eu preciso me deslocar lá para Pajuçara para poder visitar alguns pontos turísticos, tá bom? Então, quando eu estou dentro da cidade, eu não consigo ver a cidade por completo, certo? Mas se eu estiver num helicóptero, eu vou ver vários pontos da cidade. Ou se eu estiver vendo a cidade por uma maquete, então vai ficar fácil eu olhar um mercadinho ali, uma praça aqui, um parque ali, uma praia ali e assim por diante. Dentro dessa perspectiva, eu vou conseguir ver a cidade, certo? Quando você está vivenciando um problema, o que acontece? Você fica meio perdido. Por quê? Porque você não tem um mapa da cidade, certo? Se você não tiver um GPS, você vai ficar perdido. E você não vai ver os pontos necessários para você sobreviver dentro daquela cidade. A mesma coisa acontece com os seus problemas. Se você não tem um mapa interior para se conhecer, você não vai saber a origem dos problemas, você não vai saber a origem da sua ansiedade,
a origem da sua depressão e assim por diante. Por quê? Porque você não se conhece suficientemente bem. Então, a maioria das pessoas que vêm para a minha sessão terapêutica, cara, eu tenho que explicar, é minha obrigação explicar para o paciente o seguinte: olha, cara, você está vivenciando isso por conta disto, entende? Essa tua ansiedade é porque este relacionamento, que é tóxico, né, está te prejudicando, entende? Então, dentro dessa perspectiva, o psicoterapeuta precisa trazer um ponto de vista para o paciente. Porque quando ele está vivendo a própria vida só com o ponto de vista dele, é como se ele estivesse no meio da cidade sem um mapa. É como se ele não conhecesse aquele local. Então, para todo lugar que ele for, ele vai se perder. Então, as pessoas se perdem em si mesmas. Eu digo isso porque existiu um momento da minha vida que eu me perdi em mim mesmo. Eu não me conhecia o suficiente. Eu não tinha um mapa para entender as minhas dores, a minha depressão, a minha ansiedade, a minha falta de sentido e assim por diante. Então, dentro da psicoterapia, é necessário que o profissional explique algumas questões. É óbvio que você não vai ser um professor, você não precisa ensinar Aristóteles para o paciente, né? A não ser que o paciente queira, né? Mas é necessário que você tenha um bom conhecimento teórico, uma boa vivência de vida, você tenha um imaginário enriquecido para você auxiliar os seus pacientes a buscarem um norte, para que eles possam encontrar esse mapa interior, para que eles não se perdam em si mesmos. Então, a mensagem dessa moça aqui é muito curiosa, por quê? Porque ela diz o seguinte: ela não me explica algumas sessões. Pô, eu não vou editar o vídeo aqui, né? Vamos lá. Ela diz assim: olha, ela não me explica algumas questões. Eu tenho que buscar respostas nos cursos que eu compro. Então, automaticamente, o que eu percebo nessa possível cliente? Eu ofereci os meus serviços para ela, né? O que eu observo aqui? Eu observo o seguinte, que ela está sedenta por autoconhecimento, que a terapeuta não está conseguindo suprir. Então, se você está tendo contato com um profissional da saúde mental, onde você não tem informações, onde você não consegue uma troca de ideia recíproca, onde você apresenta a problemática e o terapeuta te entrega alguns pontos de vistas, então você é o tipo de paciente, de cliente que está buscando autoconhecimento. E esse profissional não está te dando. Veja, só de surgir essa questão, né? Isso já me informa o seguinte: falta autoconhecimento para ela, porque se ela tivesse autoconhecimento, ela notaria o seguinte: olha, existe um limite nesse profissional aqui que ele não vai conseguir suprir, então eu vou buscar outro profissional. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu comecei a estudar psicologia, eu lia muitos livros do Augusto Cury, né? Cara, na época, Augusto Cury para mim foi muito importante porque os livros dele de autoajuda me ajudaram, de fato, a vencer algumas questões da minha vida, certo? Eu devo muito ao Augusto Cury. Por mais que apareçam pessoas que dizem que ele só escreve para ganhar dinheiro, que tudo que ele escreve é uma porcaria, cara, aquilo me ajudou demais, entende? Me ajudou demais. E quando alguém fala mal do Augusto Cury, eu até fico com o pé atrás, porque eu digo o seguinte: será que você é tão sábio assim para você ler a obra dele e entender as limitações do autor e as coisas boas que ele escreveu? Porque eu que li praticamente quase tudo do Augusto Cury consigo identificar isso. E é isso que eu quero trazer para vocês. Então, eu lendo Augusto Cury, acho que eu já tinha lido basicamente uns 10 livros dele, ele tem muita coisa publicada, né? Eu comecei a perceber o seguinte, cara, o Augusto Cury está se repetindo. Esse livro aqui não era necessário ele escrever, porque ele já disse isso no livro tal. E eu me deparava com outras frases e, cara, ele já usou essa frase aqui, ele tá enchendo linguiça. Pronto, tá aqui o limite do autor. Ele já não sabe mais o que escrever. Ele está se repetindo. Ele não tem coisas novas. Então foi aí que eu percebi o seguinte: eu preciso beber de outra fonte, porque essa fonte aqui já se esvaziou. Mas só que eu não desconsidero tudo que ele disse.
tudo que eu aprendi porque aquilo fez sentido para mim. Então, se você, e aqui vai uma coisa muito importante, se você está com um profissional da saúde mental e esse profissional da saúde mental, por que bicicleta barulhenta do caralho, meu irmão? O freio é basicamente uma buzina, né? Então vamos lá, não vou editar o vídeo, vai ficar assim mesmo. Bom, o que eu estava falando mesmo? Vamos lá, eu estava falando sobre Augusto Cury. Ah, entendi, lembrei. Se você está tendo contato com um profissional que você percebe o seguinte, cara, esse cara não tem mais conhecimento para me passar. Então, existe um limite ali no profissional e aí você precisa beber de outra fonte, certo? Mas algo que é importante é o seguinte, cara, não joga no lixo tudo que você aprendeu com esse profissional. Seja grato a ele. Por exemplo, se você for encerrar a sessão terapêutica com ele, diz o seguinte, olha, eu estou dando encerramento aqui à nossa psicoterapia, porque eu já aprendi muita coisa com você. Eu acredito que eu já consigo andar com as minhas próprias pernas, e eu sou extremamente grato ao trabalho que você fez. Seja grato pelo que você recebeu, mesmo que tenha sido apenas uma sessão. Porque se você nota a limitação do profissional e apaga tudo de bom que ele fez na sua vida, vai surgir aquela leve impressão de que você só gastou tempo de vida, certo? Que você não aproveitou o dinheiro gasto com o investimento da terapia, né? E você tem aquela falsa sensação de que você não aprendeu nada. Esse elemento da gratidão é muito importante, é muito importante. Tudo aquilo que você aprendeu e que mesmo que o profissional tenha feito algo que você não gostou, falado alguma coisa que você não gostou, cara, leve em consideração tudo de bom que ele te proporcionou, né? Eu digo isso por experiência própria. Essa foi a minha experiência com Augusto Cury. Quando eu terminei de ler a obra dele, que eu percebi que ele estava se repetindo, eu não joguei fora todos os livros dele. Eu tenho livros dele aqui na minha biblioteca até agora, até hoje, entende? Assim, isso expressa o quê? Expressa gratidão por tudo aquilo que eu aprendi que me ajudou na época. Hoje já não ajuda mais. Eu preciso de outros autores, eu preciso de outros tipos de conhecimento. Mas aquele conhecimento inicial da psicologia na época me fez muito bem, entendeu? Então eu não tenho motivos para dizer o seguinte, o Augusto Cury é um bosta. Não, ele tem coisas muito interessantes nos seus livros, tá certo? Então a função da terapia, pessoal, é isso, é uma troca, aonde o paciente traz uma problemática e o psicoterapeuta vai trabalhando aquilo ali junto com o paciente para que o próprio... Tem um conceito do Juan Alfredo César Miller que ele diz o seguinte, uma vez perguntaram para ele, como que você consegue curar os seus pacientes, né? E ele disse assim, o segredo é muito simples. Eu pego o problema do paciente, adoeço junto com ele, curo a mim mesmo para que o paciente saia curado. Cara, quando eu vi isso, eu disse, pô, isso é sensacional, porque é justamente isso que eu faço. Pô, apareceu uma mosca aqui no vídeo. É justamente isso que eu faço. Tem momentos em que eu estou no chuveiro, tomando banho, e eu fico pensando, cara, como é que eu vou resolver esse problema do cara? Eu começo a pensar no seguinte, como eu, Everton, resolveria esse problema? Entende? Ou seja, eu adoeço junto com o paciente. Eu pego o problema para mim e fico pensando, cara, se eu estou com vício em jogo, o que eu faria para superar este vício? E começo a trabalhar na minha mente. Curo a mim mesmo, depois apresento a solução para o paciente. Cara, isso já funcionou assim, 90% dos casos, entende? É o que a gente chama de realmente de empatia, você se colocar no lugar do paciente, né? Teve até uma moça que publicou, que fez um comentário num vídeo meu, que ela disse o seguinte, em alguns momentos críticos o terapeuta precisa ter empatia. Em alguns momentos não, é sempre. Em todos os casos. Sei lá, um caso bobo. Minha namorada terminou comigo, eu tô com depressão. Não é uma coisa tão crítica, né? Mas é um problema. Então eu preciso pensar, eu, Everton, como lidaria com isso? Vamos supor que minha esposa, tenho 5 anos de casado com a minha esposa. Sei lá, minha esposa me deixou pelo padeiro, entendeu?
O que eu faria nessa situação? O que eu faria para não me sentir tão mal e para superar este término? Então é sempre se colocar naquela situação. Eu faço muito isso com os filmes, com os meus pacientes. Eu passo muitos filmes para eles, né? Eu sempre digo o seguinte: olha, assista esse filme e olhe a atitude do personagem e se pergunte para si mesmo: o que você faria no lugar desse personagem para resolver este problema? Entende? O personagem tomou essa atitude, mas qual seria a tua atitude? Ou seja, eu peço para que o paciente se coloque no lugar do personagem. E isso é muito bom, porque isso expande a imaginação do paciente. Tá vendo que a dinâmica terapêutica ela pode ser muito boa e muito gostosa? Porque imagina só, você usar um filme que foi produzido para o entretenimento para que o paciente aprenda alguma coisa com aquele filme. Cara, eu gosto muito de fazer isso. Tem muitos pacientes aqui, esse aqui é o meu celular onde eu tenho que faço os meus atendimentos via WhatsApp. Cara, tem listas e listas de filmes aqui, ó. Deixa eu pegar aqui um paciente. Cadê? Ó, tá aqui. Deixa eu apagar o nome dele aqui. Aqui não dá pra ver aqui que tá no modo cinema. Mas esse aqui é uma lista de filme. Lista de filmes e livros que eu passei para esse paciente. Entendeu? Eu disse, cara, assista esses filmes com esse olhar, com essa perspectiva que eu te passei aqui na sessão. Porque, para além da sessão, o paciente tem a vida dele. Então, se ele gosta de assistir filmes, eu digo para eles, ó, assistam esses filmes que vai trazer uma perspectiva completamente diferente para sua vida. Você vai ter um olhar mais maduro para a tua própria vida. Entende? A dinâmica terapêutica precisa ser assim. Eu preciso ter ferramentas para dar ao paciente mecanismos de autorreflexão e de autoconhecimento. Agora, quando o paciente chega na sessão só para desabafar, meu filho, não vai adiantar nada. Desabafo não vai resolver porra nenhuma. Essa que é a realidade, certo? Então era esse conhecimento que eu gostaria de passar aqui para vocês e eu acredito que eu consegui cumprir com este propósito, tá bom? Então, não se esqueça de se inscrever aqui neste canal, de ativar as notificações para você não perder vídeo nenhum, tá certo? E se você gostaria de um atendimento terapêutico voltado para o fortalecimento da sua personalidade, vou deixar aqui na descrição ou fixado nos comentários o meu WhatsApp de atendimento para que você entre em contato, me conte pelo que você está passando para que a gente possa agendar a sua sessão, tá certo? E deixa aqui o seu like neste vídeo para que o YouTube divulgue este vídeo para milhares de pessoas, tá certo? É isso aí, pessoal. Tamo junto e até o próximo vídeo.